a extinção do adicional por tempo de serviço. Na reforma administrativa da Prefeitura do ano 2000, ficou implícito que o adicional por tempo de serviço havia sido extinto. Implícito porque, em momento algum, a lei trouxe expressamente essa extinção. Os legisladores precisam entender que uma das regras de ouro do direito é a de que é necessário escrever com clareza aquilo que se deseja, não deixar nas entrelinhas. Portanto, a partir do mês de julho daquele ano, os servidores da Prefeitura não mais receberam esse benefício, que foi substituído pelo enquadramento da tabela de referências salariais, que incorporou o próprio ATS, e mais 1% sobre o salário base, por ano excedido ao quinquênio hora recebido, como já explicado acima. No Legislativo, as coisas não foram diferentes em relação ao enquadramento, mas houve entendimento de que, não estando expresso no corpo da resolução número 364, a extinção do ATS, o adicional por tempo de serviço, continuaria sendo pago até a sua efetiva extinção, que ocorreu em 2003, por meio da resolução número 406, de 4 de agosto. Essa é a quarta razão para que a remuneração salarial dos servidores dos poderes fosse bastante diferente. Outros benefícios. Tanto os funcionários da Prefeitura quanto os da Câmara recebem de seus empregadores cesta básica de gêneros alimentícios, mas somente os do Legislativo tinham à sua disposição o auxílio alimentação, que foi instituído através da resolução número 481, de 29 de março de 2012. Tinham porque a presidência da Casa cortou o auxílio em janeiro deste ano, sob a alegação de falta de dotação orçamentária. Independentemente dessa situação, e embora tais benefícios, ou novos outros, não integrem a remuneração do servidor para quaisquer efeitos, eles ajudam e muito no orçamento familiar dos servidores municipais, fundamentando sua implantação, restituição e melhoria. A independência dos poderes. O objetivo aqui não é salientar que os níveis salariais são distintos nos dois poderes do município, porque a Constituição Federal garante a independência e a harmonia entre os poderes, inclusive dando competência exclusiva ao Legislativo na organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus servidores, artigo 51, inciso 4, com redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Mas buscar soluções que tragam benefícios aos servidores do Executivo, sem prejudicar os funcionários do Legislativo. O Poder Legislativo é independente e deve exercer seus privilégios com a autonomia constitucional que lhe é garantida. Necessário dizer isto porque, em algum momento, no início do ano 2000, a presidência da Câmara resolveu abrir mão dessa prerrogativa ao anular as promoções concedidas aos seus servidores por meio da portaria número 29 de 1998, como já explanado acima, sob a alegação de que havia vício de iniciativa e de que a concessão do aludido adicional da evolução funcional dependeria de normas baixadas pelo decreto do Executivo. O Tribunal de Justiça de São Paulo espancou esse argumento e mandou, em 26 de janeiro de 2004, a Câmara restituir o pagamento do adicional de evolução e apagar os valores atrasados decorrentes do corte do benefício. Esse pequeno desvio no assunto é importante porque ressalta a necessidade da independência, mas também para trazer à tona a harmonia dos poderes. E a harmonia deve ocorrer sempre, ainda que no caso em questão seja muito difícil equiparar os salários percebidos pelos servidores do Executivo aos do Legislativo, mas os esforços precisam ser empreendidos com este fim. Valorizar o servidor e combater o mal-entendido. Não aqui cabe também promover uma caça às bruxas, ou seja, não se deseja culpar este ou aquele administrador que, por dolo ou não, por incompetência ou não, tenha deixado de adotar as medidas legais para que a remuneração dos funcionários públicos não ficasse assim tão defasada. Agora o que resta é tentar recuperar o que for possível. E, em minha visão, algumas oportunidades já se perderam, como
o plano de carreira de 1989, que promovia o servidor a cada 4 anos, subindo um nível equivalente a 6% em seu salário. O gatilho salarial, que há muito já não existe mais, e o pagamento do adicional por tempo de serviço, que não é pago desde o ano de 2000 e que, naturalmente, sua volta agora é inviável. De tudo, resta o plano de carreira de 2000, que ainda está em vigor. Deve-se, acredito, efetuar o levantamento na administração do Executivo e confirmar o que realmente foi pago e proceder às promoções faltantes, sejam elas por antiguidade ou por merecimento, mesmo que retroativamente. A retroatividade, se não é para prejudicar, pode muito bem ser aplicada neste caso, pois os efeitos ainda estão em vigor. O que não é possível é aceitar um clima de intolerância entre os servidores dos dois poderes, pois ambos são valorosos e merecem sempre todo o respeito. Afinal, em momento algum, prestaram um concorrido concurso, e ingressaram na carreira pública municipal, acreditando estar dando um destino seguro às suas vias profissionais. Ninguém está no serviço público por lazer ou brincadeira, mas para oferecer sua força de trabalho ao bem comum da população. O funcionário público, do Executivo ou do Legislativo, merece sempre ser valorizado, pois ele é o patrimônio de maior estima do município. E acreditem, assim um clima de revanchismo entre as duas classes de servidores, inclusive fomentada por pessoas que, por mesquinhez ou não, deveriam desfazer esse mal-entendido. Sei disso porque já emprestei meus serviços à Câmara por 2 anos, entre 2003 e 2005, e naquela época, e ainda hoje, já escutei desaforos do tipo: esses caras são vagabundos, ganham muito e ainda querem mais, referindo-se aos funcionários do Legislativo. São comentários desse tipo, proferidos por pessoas eleitas pela população e por pessoas nomeadas por estas, que precisam cessar imediatamente, pois nada adicionam à valorização da classe, inclusive em relação aos servidores do município. Os servidores da Câmara não têm culpa se seus salários cresceram, ainda abaixo da inflação, é bom que se diga, mas tudo isso ocorreu não em detrimento da remuneração dos funcionários da Prefeitura, mas em função do respeito que seus empregadores tiveram pela legislação. Da razão deste documento. Engana-se quem acha que esta é uma cobrança descabida. Sei que no início de qualquer administração pública, o prefeito tem inúmeras dificuldades para enfrentar, pois há muitos problemas a serem resolvidos. Por isso entendo até que as soluções relativas aos salários dos funcionários do Executivo não acontecerão da noite para o dia, e por isso me prontifico a prestar qualquer tipo de auxílio que ajude na valorização da classe ou em qualquer outro assunto que signifique o bem geral da comunidade. Todavia, é imperativo citar o documento anexo, que é um compromisso firmado com os servidores municipais de Mairinque, onde o então candidato a prefeito, agora já eleito, empossado e atuando, lista 15 itens que considera como compromisso assumido com a classe do funcionalismo. É uma certeza que, se metade das reivindicações forem atendidas, o servidor já terá muitas razões para voltar a se orgulhar de sua profissão. Do pedido de informação. Considerando todo o exposto, requeiro ao chefe do Executivo, nos termos regimentais, que informe à Câmara sobre a posição da administração de cada um dos 15 itens do documento anexo mencionado, bem como o seguinte: a. Desde o ano de 2000, quantas e quais promoções por antiguidade foram concedidas aos servidores da Prefeitura? B. Desde o ano de 2000, quantas e quais promoções por merecimento foram concedidas aos servidores da Prefeitura? Por fim, requeiro que uma cópia desse requerimento seja enviada ao Sindicato dos Servidores Públicos do município de Mairinque e ao Conselho Municipal de Política de Administração e Remuneração Pessoal. Vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, o requerimento número 92/2013, do vereador Alexandre Peixinho. Em discussão. Com a palavra o vereador Elinho Moreto, 5 minutos.
Bonita atitude do vereador Alexandre Pechin, onde compartilho esse requerimento com Vossa Excelência. Muito bem resumido, extenso, mas bem explicativo. E eu gostaria, se possível, senhor presidente, se pudesse ler a mensagem que está anexa junto ao requerimento. Peço ao secretário faça a leitura da mensagem a pedido do vereador Elinho. Mairink, 25 de agosto de 2012, mensagem aos servidores municipais de Mairink. Gostaria de cumprimentar os servidores municipais de Mairink pela iniciativa de organizar este evento, pois isso demonstra o amadurecimento da classe. Gostaria também de parabenizar todos os servidores públicos pelo cumprimento de suas funções, que são exercidas em condições e situações adversas. Peço ainda que todos os servidores públicos, ao pensarem em administração pública, esqueçam o passado e o presente. Eu, Binho Merguizo, e minha candidata a vice Marli do Mercado, seremos parceiros dos servidores públicos, pois também queremos nos tornar servidores públicos. Não nos vejam como patrões e contem conosco, pois vamos honrar a missão que vocês nos confiaram e tenho a certeza que não os decepcionaremos. Não iremos plantar o terrorismo, e o dia que terminarmos a nossa missão, sairemos de cabeça erguida, pois continuaremos a nos encontrar no dia a dia de nossa cidade. Binho Merguizo. Compromissos assumidos. 1. Implantação de ouvidoria. 2. Montar comissão com servidores para discutir melhorias no plano de carreira para atender às reivindicações. 3. Implantação do Vale Transporte e Vale Alimentação. 4. Implantação do cartão Cesta Básica. 5. Implantação da Cesta Básica de Higiene Pessoal. 6. Melhorar as condições de trabalho, oferecendo alojamento para os motoristas para abandonar o container utilizado atualmente. 7. Valorização dos servidores através de revisão salarial, bônus de aniversário e capacitação firmando convênios com universidades e outras entidades. 8. Implantação do programa Saúde do Trabalhador, a fim de que sejam realizados exames periódicos, pois em decorrência das péssimas condições de trabalho, o servidor tem a sua saúde prejudicada. 9. Entrega de uniformes a todos os servidores. 10. Avaliar a possibilidade de redução da jornada de trabalho dos auxiliares e técnicos de enfermagem, sem redução salarial. 11. Avaliar a possibilidade de outras funções também terem redução da jornada, sem redução salarial. 12. Implantação do café da manhã para todos os servidores. 13. Respeitar a carga horária dos funcionários. 14. Respeitar as leis trabalhistas. 15. Viabilizar o pagamento das horas extras, não utilizando mais o banco de horas. Assinado por Binho Merguizo e Cláudio Luiz, dia 28 de agosto de 2012. Continua em discussão o requerimento número 92, 2013, de autoria do vereador Alexandre Pechinho. Em discussão, nenhum vereador quer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o presente requerimento.